E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende como entender melhor as movimentações, compreender o porquê de uma entrada, o porquê de um padrão de vela em uma região, para você entender justamente as movimentações de forma técnica. Então, enquanto você está chegando aí no canal, estou fazendo uma entradinha aqui. Enquanto isso, vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. Aqui você vai aprender de forma clara como interpretar o gráfico, como aplicar um padrão de vela numa região, como fazer as suas entradas de forma simples, entendendo toda a movimentação técnica. Fiz mais uma entradinha aqui, ó, quando o preço veio buscar um pouquinho mais acima, para que o gráfico pelo menos venha buscar duas taxas ali. Pelo menos é o que eu espero ali naquela movimentação. Temos ainda alguns segundos. Eu vou abrir aqui o euro USD de novo, porque caso ele venha... Cadê o euro USD? Caso ele venha dar um loss, que eu acho difícil, eu pego ele depois aqui no movimento. Mas tá claro o movimento ali, né? Tá lá. Uma entradinha com duas taxas já. Duas taxas, uma entrada bem feita. E nós vamos analisar sobre ela o porquê da entrada. Antes disso, você que é novo no canal, eu queria dizer para você que eu deixo aqui um e-book inteiramente grátis, onde eu trabalho aqui em 36 páginas, 16 padrões de vela que todo trader deve saber. Então eu deixo aqui de graça para você baixar, para você fazer os seus estudos, para você aproveitar ao máximo como aplicar esses 16 padrões de vela. Pode baixar, é inteiramente grátis. Você vai encontrar o link aqui, ó, nos links oficiais no meu canal do Telegram. Então você tem o meu canal do Telegram, você tem aqui o meu Instagram, caso você queira tirar alguma dúvida sobre a área do aluno ou algo parecido, é só entrar em contato. Tem também meu WhatsApp, caso você queira tirar dúvidas sobre a área do aluno, sobre o indicador. Tem também o link aqui da área do aluno para você acessar, para você fazer parte, para você se tornar meu aluno. E os links também estão aqui abaixo de cada videoaula, tá bom? Ao fazer o acesso aqui, ó, no canal do Telegram, você vai ver aqui uma mensagem fixada, clica sobre ela, abre dois links e aí você faz o download tranquilamente. Aqui dentro você vai ver resultados de alunos, ó, como o José, batendo meta, seguindo o plano. Aqui você vai ver o Emerson também, ó, batendo meta. César, ó, batendo meta, utilizando o indicador. Você que já viu a aula sobre o indicador lá no módulo 13 e queira fazer aquisição, é só entrar em contato comigo. Aqui o Emerson, ó, batendo meta. Novamente, Murilo, ó, fazendo suas entradas aqui na madrugada já. Ari batendo meta aqui. O John, ó, o John batendo meta. E o John aqui, ó, olha aí, mestre, venho aqui agradecer pelo senhor ser este cara maravilhoso, fabuloso nos seus ensinamentos. Quem duvida daí todo dia fazendo saque, análise gráfica. Tá aqui, ó, análise gráfica é vida. John, histórico dos seus saques. Murilo aqui novamente batendo meta. Nicolas aqui, ó, R$ 2.200 de lucro, batendo sua meta. O Emerson aqui de novo, sequência linda. O Gilson, as aulas que eu subo aqui para o canal e assim por diante, tá? Então entra aí, acompanha os alunos, baixa o seu e-book. Quiser tirar alguma dúvida aqui pelo Instagram sobre a área do aluno, sobre indicador, você pode mandar uma mensagem aqui. Meu Instagram Cadu Rinaldi, aqui você vê resultados de alunos, ainda com 60% de desconto para você fazer parte da área do aluno. Link aqui para fazer aquisição. Tem meu WhatsApp aqui também, caso você tenha alguma dúvida. Tudo bem? Recado dado, vamos voltar aqui ao gráfico. Bom, o euro USD, né? Entradinha aqui, primeira entradinha. Simples, né, pessoal? Simples, ó. Região aqui de resistência. A região de resistência compreende o fechamento dessas regiões até a máxima daquele ponto. Então eu tenho aqui, ó, região de resistência.
conhecido como oferta. Tem aqui um leve triângulo ascendente, é um leve triângulo ascendente, padrão de vela exaustão, dentro de um movimento clássico de entrada, não posso ficar de fora e fazer o meu trade aqui. Tranquilo, né? Eu acho que quanto a isso, tranquilo. Então tem a região aqui, para que você entenda, tá? Tem a região de suporte aqui, barulho de chuva lá fora, pessoal. Se escutar um barulho é chuva, tá bom? Sem problemas. Ponto A, gráfico vem ponto B, gráfico busca ponto A novamente. As movimentações técnicas que todo dia eu mostro aqui para você, todo dia eu mostro como funciona para você aqui, tá bom? Simples, entrada simples, executada com maestria, preço buscando região. Vamos lá para um outro ativo, Euro-USD. Euro-USD, vamos aqui, ó, GBP-USD, vamos ver o que o Euro-GBP está mostrando. Olha que gráfico horrível, pessoal. Nem vou perder tempo aqui no GBP-USD. GBP-USD, USD-JPY. Vamos ver o que ele nos apresenta. Ó, faz um movimento interessantíssimo, tá? Faz um movimento interessantíssimo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele tem um ponto interessante aqui, tem ponto interessante aqui, mas ele não tem... ele não tem aqui, ó. Ele não tem um ponto do porquê de uma movimentação tão longa, né? Ele está ali travado naquela região, o USD-JPY. Então, enquanto ele não faz essa movimentação clara, ele está num leve canal inclinado, só que não tem força de movimentação. Então, vamos para uma outra região aqui, o USD. Aqui tem os índices, GBP-JPY, um outro par de moeda aqui, GBP-JPY, está igual, está ruim, não está legal, não tem nada tão claro. Euro-GBP, vamos lá, Euro-GBP. Ó, Euro-GBP chega em região, bastante doji, né? O Euro-GBP aqui tem bastante doji, bastante movimentação. O gráfico ainda não apresenta nada de interessante. Ele pode vir buscar um pouco região mais abaixo. Ele pode fazer aqui uma consolidação nesse exato momento. Lembrando, né, pessoal, que todas as vezes que nós vamos aplicar, por exemplo, um padrão de vela, ele tem que ser um padrão de entrada. Como assim, Cadu? É assim, ó, um padrão de vela, ele pode não ser um padrão de entrada. Entendeu? Porque o padrão de vela fora de uma região determinada dentro de contexto, ele não é um padrão de entrada, ele é simplesmente um padrão de vela que está fora de contexto. Então, quando você quer fazer uma entrada, entender movimento, continuar movimento, este padrão de entrada, que a priori parece ser uma oportunidade de entrada, ele vai ser simplesmente um padrão de vela ali fora de contexto. Entendeu? Então você precisa esperar aquele padrão de vela se tornar um padrão de entrada. E aí você me pergunta, como isso é feito? Através do contexto gráfico. Você percebeu que no primeiro momento ali, se eu tivesse entrado, eu poderia ter corrido um risco. O que eu esperei o gráfico fazer? Eu esperei o gráfico me dizer o que ele quer ali naquela região. Muita volatilidade? Muita volatilidade. Parece um doji ali mostrando indecisão? Aparece um doji mostrando indecisão. Porém, pessoal, é um padrão de vela de correção ali, porque ele está numa região de demanda, região de suporte. Todo dia eu trago esse conhecimento para vocês, todo dia eu falo isso para vocês, tá? Vai fechar? Tá lá. Quer analisar comigo? Vamos lá. Ó, vou aproximar aqui para você ver, ó. O que eu tenho aqui, ó? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma região de suporte, conhecido também como região de demanda. Eu tenho aqui, pessoal, o gráfico,
Ele fez essa região aqui de topo e tem essa região que vem aqui até mais embaixo, mas eu posso ter essa região aqui como uma resistência. Resistência. Também conhecida como região de oferta. Tá, aí tem muita gente que pensa assim, pô, quando eu faço uma entrada no gráfico e eu quero aplicar um padrão de vela, às vezes eu aplico um padrão de vela e não dá certo. Por que que não dá certo? Porque padrão de vela, pessoal, ó, o padrão de vela, ele pode ser um padrão de entrada ou ele pode ser simplesmente um padrão. O que significa isso? Significa que se ele for um padrão de entrada, ele tem dentro do contexto a sua entrada. Se ele for simplesmente um padrão de vela, ele tem simplesmente o sentido de ser um padrão de vela fora do lugar. Então, o padrão de vela, isso eu gostaria que vocês entendessem, o que acontece com muitas pessoas? As pessoas, quando elas operam a chamada só vela-vela, ou a tal retração de fluxo em região, ela simplesmente se apega em vela. Ela se apega na região da vela. Ela sempre imagina que apenas uma vela vai fazer movimentação. Por exemplo, aqui, ó, nós temos uma exaustão de movimento aqui. Logo, entra um doji. Quantas pessoas chegaram aqui, ó, e fizeram uma venda? Quantas pessoas chegaram aqui e fizeram uma venda? E fizeram uma venda errada. Por quê? Simplesmente porque viram um doji nesta região, a região de resistência. Pessoal, doji é correção. Doji é sinal de fraqueza. Nem sempre, pessoal. É necessário você entender do volume, de entender o volume técnico. Logo aqui não tem entrada de correção. Olha a diferença desse movimento. Ó, preço chega na região, preço deixa um padrão. Aguardo a movimentação para saber se realmente vai ter um padrão técnico de entrada. Aí sim ele faz um doji. Faz um doji totalmente diferente desse doji aqui. Ó. Faz um doji com força, pessoal. Ah, doji não tem volume, é óbvio que tem volume. Este movimento de padrão de vela é um padrão de vela de entrada. Então eu tenho aqui uma região de suporte, uma região de demanda, que o preço, aparentemente, o preço está barato. Se o preço está barato neste contexto gráfico, eu posso pensar em compra, porque eu estou na chamada região de desconto. Eu tenho um desconto aqui para fazer uma compra. Eu escrevi desconto. Desconto, estou numa região de desconto, eu posso fazer uma compra. Se o preço estivesse aqui numa região de prêmio, como vocês sabem muito bem, eu poderia fazer então aqui uma venda. Desde que o padrão de vela seja um padrão de entrada. Porque se ele for simplesmente um padrão sem contexto, de nada adianta. Então, quando a vela entra nessa região e mostra padrão de entrada dentro de um contexto técnico, e aí o contexto técnico, pessoal, é o que eu ensino a fundo no treinamento, onde você, dentro da contextualidade gráfica, desde a definição de regiões, desde os estudos das tendências, padrão de vela e volume, você consegue fazer justamente essa, não é pincelada técnica, mas esses detalhes, sabe? Você consegue entender. Olha só, aí muitos vão falar assim, pô Cadu, mas aonde você entrou comprado ali, você não deveria entrar comprado. Você não deveria entrar comprado. Pessoal, antes de fazer a entrada, eu olhei o contexto gráfico numa máxima. Eu já entendi que esse gráfico aqui, a melhor opção era fazer uma compra. Fiz a minha compra, ele ainda fez mais uma ondinha, ó, poderia ter pego aqui de novo, ó, e foi embora. Entendeu? O que é você aplicar um padrão de vela em região correta? Você aprender como interpretar o gráfico para aplicar o padrão de vela como padrão de entrada em região de oferta e demanda? Muda totalmente a visão, pessoal.
totalmente a visão. Tem muita gente que, na aplicação técnica, aplica de qualquer forma. Por exemplo, ó, esse doji aqui, ó, tem volume, houve correção. Esse doji aqui, tem volume, mas não teve correção. Por quê? Porque não está na região. Ou seja, eu sempre falo para vocês, o contexto tem que ter região, tendência, padrão de vela e volume. É um contexto, o nome já diz. É igual ler um livro. Se eu te der um livro na mão, você lê o capítulo 1 e depois ir para o capítulo 9, você vai entender alguma coisa? Não, não vai ter contexto. Você vai ter que entender cada texto, cada capítulo, cada versículo para fechar a ideia, para fechar um contexto. Análise gráfica é a mesma coisa, pessoal. Igual aqui, ó, essa entrada dupla no euro USD. Olha só, o preço ainda está aqui travado nessa região. Região de resistência, uma exaustão de movimento, correção na região. A aplicação do padrão de vela aqui, ó, perfeito. Tem exaustão na região. Aí, você abençoado, pergunta assim para mim, pô, Cadu, e esse candle aqui, ó? Por que que ele não corrigiu? Pessoal, não tem região. Vocês têm que entender que contexto está dentro de um texto. Que texto é esse? O texto literal da análise. Cada setor trabalha de uma forma. Quando você começa a entender os setores trabalhando em conjunto, que essa é a grande ideia da análise gráfica, você acaba entendendo o gráfico. Conseguiu compreender? Então, a ideia de você saber como aplicar uma entrada de venda numa região como essa está ligada a um contexto. Você entender que esse aqui é um padrão de vela de correção e esse aqui não é um padrão de vela de correção, mesmo para você parecendo ser o mesmo padrão de vela, que é um padrão de vela de força, mas tem padrão de entrada? Não. Por que não tem padrão de entrada? Porque não tem contexto gráfico. Não tem lógica, não tem razão. Por isso que se aprende a interpretar o gráfico. Por isso que se aprende a definir regiões. Por isso que se aprende a ler as tendências, como operar as tendências. Por isso se aprende a definir as melhores regiões de entrada. Por isso se aprende padrões de vela. Por isso se aprende a fazer a leitura do volume, do fluxo do movimento do gráfico. E isso, pessoal, é um caminho sem volta. Por que que eu digo um caminho sem volta? Porque eu não conheço ninguém que tenha resultados que não passou pela análise gráfica. Pessoal, a análise gráfica é estudada há décadas. Há décadas. Há décadas. É o que fomenta, o que formou e o que faz sentido no mercado. É o que faz sentido em você olhar para o gráfico e entender o que está acontecendo. Sem uma análise precisa, sem uma contextualidade precisa, você não chega a lugar nenhum. Por isso é necessário esse entendimento. Às vezes tem muita gente que fala assim, eu tenho, como eu falo sempre para vocês, né? As pessoas têm duas dificuldades que elas sempre implantam. Uma, a dificuldade que o pessoal sempre coloca à frente de tudo, é o chamado controle emocional e a falta de gestão de capital. Esses são os dois problemas, né? Ou eu não consigo fazer um controle emocional, ou eu não consigo fazer uma gestão de capital. Pessoal, se você conseguir entender que a técnica aplicada com disciplina isola essas duas questões. Por quê? Porque se você entrar fora de uma região, eu não me controlei por ansiedade, eu entrei, por exemplo aqui, eu entrei vendido nessa região achando que era uma exaustão, eu me emocionei e entrei antes da hora. Pessoal, isso não é controle emocional, não é falta de controle emocional, é falta de técnica e disciplina. Aí a pessoa aparece esse outro candle aqui, aí ela pensa assim, bom,
como aqui eu tomei um loss e ele continuou, aqui ele vai continuar. Vou entrar com todo o meu capital, vou entrar comprado. Aí ele toma uma bela de uma tinta. Por quê? Porque ele não faz gestão do capital. E aí ele não faz gestão do capital e perde. E aí ele fala, bom, é muito ruim, eu não sei fazer gestão de capital. Pessoal, aqui não é gestão de capital. Aqui é entender a técnica, entender que este movimento aqui é totalmente diferente deste movimento aqui. Se você não entender a técnica, o que você vai acontecer? Nossa, escrevi disciplina, tudo errado aqui, né? É que eu digito rápido, pessoal, eu não olho para o teclado. Eu sou da época da datilografia, tá? Então me perdoe. Me perdoe. Então, ó, é disciplina. Na verdade, você não está com falta de controle, você não está com excesso ou falta de controle, você não está com emocional lá em cima ou falta de controle emocional. E nem está sabendo fazer conta de gestão. Na verdade, o que está faltando, ó, é você saber como operar a técnica, pessoal. Como é que você vai vender aqui se esse padrão de vela não é um padrão de entrada, não tem contexto para isso? Como é que você vai continuar comprando aqui se esse padrão de vela não é um padrão de entrada aqui e não tem contexto para isso? Opa! Então não adianta jogar a culpa para controle emocional ou gestão de capital quando erra. A culpa é você pôr o bumbum na cadeira e entender as técnicas, como é que funcionam. Como um padrão de vela eu utilizo como padrão de entrada? Ah, eu tenho que entender o contexto. Ah, eu tenho que entender região. Tá, região, pessoal. Região, ó. Região. Olha só que linda região aqui. Olha que linda região. Nunca que esse candle aqui poderia ser vendido. Esse aqui, perfeitamente. Só na região ali, só na definição de região, você já entende qual foi o seu erro. Por que que um candle como esse nunca vai ser um candle de exaustão nessa região? E aqui, como aqui vai ser um candle de exaustão na região. Assim como eu falei do doji, né? Assim como eu falei do doji ali neste outro movimento. Nossa, olha o gráfico que ele fez, espera aí. Ó, ele se movimentou num evento, numa notícia agora aqui, ó. Aqui, pronto, aí que beleza. Opa, pronto, aqui ele se movimentou. Aqui, como eu falei com o doji, né? Por que que esse doji aqui é diferente desse doji de entrada? E é diferente desse? Simplesmente por região, por causa de região. As duas técnicas aplicadas aqui, tanto de compra nessa região, como de venda nessa região, as duas eu utilizei a definição de região perfeita ali para aplicar meu padrão de vela como padrão de entrada na região de oferta e demanda. É entender que realmente aquele padrão de vela é um padrão de entrada e está definido na região. Porque senão vai ser apenas um padrão de vela ao léu. Você tem que entender que o gráfico é feito de padrões. E é isso que a gente faz no treinamento, pessoal. A gente se aprofunda nos detalhes técnicos, nos detalhes gráficos. Porque quando você tem conhecimento, nada vai te abalar. Em que sentido? Uma criança, quando você pede para uma criança, fala assim para a criança, vai ali naquele quarto e pega algo para mim. Aí a criança fala assim, mas tá escuro o quarto? Tá escuro o quarto. Acende a luz e pega lá. A criança fala, eu não vou, eu tenho medo. Não é? Por que que ela tem medo? Porque o quarto é escuro. Ela não conhece, ela não sabe o que tem lá dentro. Então o que que as pessoas têm? As pessoas têm medo do desconhecido. Agora, a partir do momento que você fala para ela assim, ó, você vai lá, acende a luz e ela vê tudo que tem lá dentro de forma clara e você fala, pega para mim tal coisa lá. O que que vai acontecer? Ela vai tranquilamente, porque ela tem luz nos seus olhos. A sua visão é clara. Ela está enxergando o que está acontecendo. Ela vai ter medo por quê? Não vai ter emocional que abala, não vai ter falta de disciplina e questão de gerenciamento. Conseguiu entender? Com essa analogia simples. Com essa analogia simples. Ou seja, está faltando técnica, está faltando conhecimento. Se falta conhecimento, você não vai ter resultados. Os resultados são consequências do seu conhecimento.
O conhecimento te leva aos resultados. Eu nunca vi ninguém começar pelos resultados e continuar tendo resultado. Pelo contrário, quem acha que só apertar o botão te chega a algum lugar, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Agora, se você se encher de conhecimento, entender, colocar luz no quarto escuro que tem na sua visão técnica, aí os resultados é como você viu os alunos ali. É só uma questão de tempo. Conseguiu compreender, pessoal? Conseguiu compreender? Então hoje nós falamos um pouco sobre como interpretar o gráfico para aplicar padrão de vela como padrão de entrada em região de suporte e resistência. Tá bom? Uma hashtag de hoje aqui. Hoje eu não posso me estender muito. Vamos colocar aqui, ó, padrão de entrada. Eu não posso me estender muito, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, tá bom? Mas eu espero que a aula de hoje tenha clareado a sua mente. Quer fazer parte do treinamento? Link está aí na descrição. É só entrar em contato comigo. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Tem o meu WhatsApp, tem o meu Instagram aí. Quer fazer a aquisição do indicador? É só entrar em contato comigo. Você vai ver que como as coisas vão mudar a partir do momento que você entende realmente como a análise gráfica funciona, tá bom? Não saia sem deixar um comentário, não saia sem deixar um like, não saia sem se inscrever no canal. Isso ajuda a eu entender que você realmente está aprendendo, quer aprender e para que eu continue trazendo conhecimento aqui. Fechando dois ativos aqui analisados, né? Euro-USD, Euro-GBP. Uma entrada com duas taxas, uma entrada com uma taxa, 3-0, mercado bem agitadinho hoje, tá? Com bastante volatilidade, muitos eventos. Quem sabe aplicar análise gráfica? Tranquilo. Entra, faz o que tem que fazer, pega o seu pão nosso de cada dia e tchau mercado. Tá bom? Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!